Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Rio Bom de Bola nós vamos conversar com um personagem para lá de especial. Ele tem o perfume que a bola gosta, foi artilheiro por onde passou. Ele tem a chuteira de bronze, a chuteira de prata, a chuteira de ouro, fez história em diversos clubes e foi um personagem importante e especial para o Vasco da Gama. E ele é autor da seguinte frase: já na barriga da minha mãe, eu não dava chute, eu dava cabeçada. A partir de agora, vamos bater um papo com o Jardel, que marca a presença aqui no Rio Bom de Bola. Tudo bem, Jardel? Seja bem-vindo. Prazer participar do Rio Bom de Bola. Obrigado pelo carinho. E é isso mesmo, eu já cabeceava na barriga da minha mãe. Conforme ela me falava que a barriga mexia muito, já era dando cabeçada na barriga dela. E graças a Deus essas cabeçadas deram muitos frutos, né? Sim, é uma das suas grandes características, né? O jogo aéreo você subia muito bem e proporcionou alegria para muitas torcidas justamente com essas cabeçadas. Jardel, desde sempre você percebeu que o jogo aéreo seria seu forte? Foi muito treino? Como é que você sentiu que ali poderia ser, sim, o seu diferencial? Não, desde sempre não. Eu era goleiro, e por sinal muito bom goleiro. E ocasionalmente eu iria jogar na frente, nas peladas. Quando eu vi que eu tinha um bom tempo de bola, um bom cabeceio, conseguia cabecear com o olho aberto, escolhendo no canto, aí eu pensei assim, peraí, é por aqui, porque me senti mais confortável jogando de atacante do que de goleiro. Mas comecei como goleiro, tive uma base toda aqui na equipe do Ceará, no infantil, no direito, no infantil, no júnior. Depois fui pro Ferroviário. O Ferroviário foi pro Vascão, né? Então vamos falar justamente dessa sua chegada no Vasco da Gama, já que você foi um baita personagem nesse clube nos anos 90, em especial no ano de 94, mas esse é um assunto para daqui a pouquinho. Conta pra gente um pouco, Jardel, a sua chegada no Vasco ainda tão novo. Foi em 91 ou 92? 90. Eu cheguei no Vasco em 90. janeiro de 91 para avaliação. Eu e o Cantarelli. Antes da chegada do Vasco, teve um torneio em Paraíba do Sul, Macaé, Rio Bonito, o Campeonato Brasileiro Juvenil. E eu me destaquei muito. E nós fomos de ônibus, 4 dias de ônibus, quatro dias para ir, 4 dias para voltar. A correia do ônibus quebrava toda hora. E quando o ônibus quebrava, o treinador, quando consertava a correia do ônibus, botava a gente para correr 10 quilômetros aí pegava a gente lá na frente. Muito engraçado. Eu me destaquei, aí depois voltei, eu estava no colégio estudando, né? Eu não gostava muito de estudar, eu tinha sido expulso de 3 colégios já. Aí a diretora me chama, depois que eu voltei do torneio da Taça Rio, chamava. O diretor tá te chamando já, Débora. Vou ser expulso de novo, né? Era o diretor do Ferroviário dizendo que o Eurico queria que eu fosse para uma avaliação no Vasco de um mês. Então fui para essa avaliação, passei, eu e o Cantarelli. O outro não quis ficar, mas eu fiquei. E o futebol aí no Sul era muito mais forte, principalmente na década de 90. Então cheguei no Rio, janeiro de 91. E essa sua chegada no Vasco da Gama, já com um peso muito forte, tendo o Eurico Miranda envolvido nessa sua chegada. Como é que foi para você assimilar, deixar a casa da sua família, chegar no Rio de Janeiro, morar no alojamento do Vasco da Gama, tão conhecido, embaixo das arquibancadas? Conta pra gente um pouco desses seus bastidores. Na verdade, tinha seu Nelson, tinha uma psicóloga, eu esqueci o nome dela, Darcy Peixoto, tinha o Galdino, tinha o treinador gaúcho e o Eurico Miranda para dar o aval para comprar, né? Então, foi um mês de entrega, um mês de
na minha cabeça, essa é a minha oportunidade, essa oportunidade eu não posso perder. Então o caminhão passou, o cavalo passou e eu montei e graças a Deus foi aprovado, fui vendido por $25.000 em 91. Então acredito que o Vasco sempre soube apostar nos jogadores da base, como na época teve Valdir, Pimentel, Edmundo. O Vasco sempre soube valorizar as categorias de base e daí comecei a ser artilheiro e campeão no juvenil, no júnior, e no júnior ia para o profissional, voltava para o júnior novamente e a gente foi levando sem deixar subir para a cabeça, que era importante, porque tem jogador que sobe, faz um golzinho, volta. Eu não, eu estava bem tranquilo. Meu primeiro jogo no profissional, me lembro que fui na Rua Bariri, que eu entrei, faltando 5 minutos e fiz o gol da vitória. Na quarta-feira já estava jogando em Campo Grande pelo Sub-20. E aí, como administrar esse processo psicológico, Jardel? Porque você chega no Vasco nos anos 90 e o Vasco simplesmente estava voando, né? Tinha um timaço. Você mesmo citou aí Pimentel, tinha o Carlos Germano, tinha o Cássio, tinha o Valdir, depois chegava Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, Alexandre Torres, Giovanni, Carlos Alberto Dias, Ricardo Rocha, Pedro Renato, Hernanes, Isso. Finado Denner. Então, era muito difícil. Eu fui mesmo por mérito, porque eu estava voando na categoria de base, então eles tinham que me levar. E como administrar o psicológico para não subir para a cabeça? Eu sou novo, tem esse timaço do Vasco, eu estou tendo a oportunidade lá, mas eu ainda estou aqui no Sub-20. Como que você administrou esse momento? Com muita serenidade e discernimento de que essa era uma oportunidade única, que eu não podia falhar. Porque tinha jogador que subia morro, descia morro, chegava tarde, eu não. Eu dormia cedo, acordava cedo, era o último a sair do treino, sempre fazia finalização pós-treino. Então, com muita determinação, lógico, com muita saudade da minha família, que isso fazia parte. Às vezes o salário atrasava, aqui e ali eu pedia um dinheiro em alguém para ir no shopping, no Rio Sul, ali, comprar uma roupinha para se contrair, relaxar a mente. E eu ia levando, acordava cedo. Agora está um luxo. Eu tive, acho que ano passado, ano retrasado, eu tive aí visitando os alojamentos da base. Está completamente diferente. Está um luxo. E qual é a principal diferença que você sentiu? Como era na sua época e o que você encontrou hoje no Vasco? Na minha época era um quarto, que eu me lembro, com beliches em cima e embaixo, com um colchão de palha, coberto com a manta, lógico, e o travesseiro, cada um com seu armáriozinho pequeno. Né? E até às vezes o pão era meio virado do outro dia, por falta até de verba, né? Mas hoje eu vejo o Vasco como um dos grandes clubes reveladores do Brasil, com uma estrutura maravilhosa. Eu entrei lá, vi tudo com ar-condicionado, com tudo com alimentação regada, com nutricionista. Na minha época era diferente. A gente tinha que treinar muito, ganhava muito pouco. Hoje você vê jogadores com 16 anos, 17, até de 15 anos ganhando 20, 30 mil reais. Na minha época eu ganhava 60 reais por mês. E às vezes até atrasava. Mas são fatos que marcam a história. Eu tenho certeza que você faria tudo de novo, não faria? Com certeza, é impossível esquecer. Dos amigos, dos companheiros, das pessoas, dos roupeiros, dos treinadores. É impossível você esquecer o começo da sua carreira. Porque o meu sonho era chegar na seleção brasileira e graças a Deus eu alcancei. Quem era seu principal companheiro de alojamento? Aquele que você virava à noite conversando, falando, que batia a cabeça, que contava as alegrias, as tristezas? Quem foi o seu grande companheiro de alojamento?
Quando eu cheguei era o Cantarelli, né? Que veio, foi comigo para o teste e Sim. não voltou. Eu não quis ficar. Mas aí depois eu ficava ali com o Preto, o Gian, Pedro Renato, Caetano, os, principalmente os que ficavam no mesmo quarto que eu. A gente tinha mais a proximidade. Boa. Dene, perdão, Jardel, vamos falar sobre o Campeonato Carioca e a importância do campeonato estadual na sua carreira? O que é disputar um campeonato carioca? O que representou para você? É uma vez representou muita coisa, principalmente quando eu estreiei e fiz logo o gol da vitória, como eu te falei, na Rua Bariri. Sim. Representou uma vitrine, quando você começa a se despontar, tanto no futebol paulista, carioca, mineiro, gaúcho, você entra e fala um gol da vitória, você já desperta olhares. Então, eu vi ele, para mim, com naturalidade, porque nunca subiu para a minha cabeça e eu continuei dando o meu máximo nos treinamentos e as pessoas perceberam e as oportunidades apareceram mais. Eu fui provando que eu tinha capacidade de estar no plantel. E aí você mostrou essa sua capacidade principalmente no dia 15 de maio de 1994. Ele buscou lá na memória. Você lembra bem dessa data? 15 de maio de 1994? Eu acho que eu lembro, com a certeza que foi o único tri do Vasco que eu fiz os 2 gols do tri, foi? Contra o Fluminense? Boa, Jardel. Vamos falar um pouquinho desse jogo. O Vasco da Gama tinha sido campeão em 92, tinha sido campeão em 93 e buscava o seu primeiro tri na história do Campeonato Carioca, eis que Jardel estava em campo. O Vasco tinha feito uma primeira fase sensacional, estava de forma invicto. Depois teve uma derrota para o Flamengo, um empate. Muita gente começou a questionar se o Vasco deixaria aquele tricampeonato escapar, se conseguiria garantir mais esse caneco. Vamos falar desse jogo, Vasco e Fluminense. Quais são suas melhores lembranças dessa partida? Eu tenho uma lembrança negativa, não negativa, uma lembrança. Uma semana antes do final, o Denner morreu. Sim. E notícia ruim chega rápido. Eu estava em casa, a vizinha bateu na porta, avisando que o Denner tinha sofrido um acidente, que tinha morrido. E nesse dia nós íamos treinar na Barra da Tijuca. Houve esse treino e foi um dia muito triste. E no dia do jogo, o Ricardo Rocha chegou para o Jair Pereira e deu toque, bota o Jardel no lugar do Denner. E até hoje eu chamo o Ricardo Rocha de cabeça de caranguejo. Me dou muito bem com ele. E eu entrei nesse jogo e consegui fazer essa proeza que foi os 2 gols, com 120 mil pessoas no Maracanã contra o Fluminense. Foi um dia inesquecível que até hoje passa na televisão, os jogos do Fluminense Vasco se enfrentam, passa os jogos retrô e aparece aqueles meus 2 gols. Então, tive momentos muito bons, como tive momentos que perdi o gol, a torcida pedia para me tirar, Jardel grandalhão, não joga nada e tal. Mas eu sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei na minha fé que eu ia virar um grande jogador. Você citou aí o trágico acidente do Denner, e foi justamente depois do acidente que pintou essa primeira derrota no campeonato para o Flamengo, se eu não me engano, por 2-1. Depois vocês empataram em 1-1, e muita gente começou a questionar se o Vasco conseguiria ou não o campeonato. Como é que foi o baque para o time com essa notícia triste do Denner, e como que vocês conseguiram manter o foco para buscar o título? Eu acho que quando a gente tem uma perca assim, o mínimo que a gente tem que fazer é dar uma resposta dentro de campo em homenagem àquele companheiro que queria ser para mim um dos melhores do mundo. Então acho que nós colocamos aquilo no vestiário, se unimos mais ainda e demos essa resposta com o tricampeonato para os torcedores vascaínos. Ô, Jardel, nesse timaço que você jogava,
Você falou aí, o cabeça de caranguejo, Ricardo Rocha, o xerifão, ele chegou, ele chegou para reforçar, né, o sistema defensivo. Junto tinha o Valdir, o Germano, o Bigode. Você já citou um timaço. Quem era aquele cara que você olhava em campo e você falava assim: eu tô tabelando, eu divido o campo com ele, eu defendo a mesma camisa do que ele. Tipo, que oportunidade de trabalhar com esse cara. Eu não entendi que eu tive. Quem foi o cara que você dividiu ali o espaço, o Vasco da Gama, desse timaço, que você olhava e você ficava assim, admirado em poder estar trabalhando com ele ali no Vasco? Ah, eu seria injusto se falasse só um, né? Os que todos são importantes. Eu acredito que o Ricardo Rocha ele foi um dos líderes ali, junto com o Alexandre Torres. E eu admirava muito o Giovani. Giovani, tinha o Luizinho, França. Mas o Ricardo Rocha era o líder, era o jogador que chegava ali e nos momentos ruins e falava aquela palavra de força diferente que mudava a reação do time. Qual era o clássico, Jardel, que você mais gostava de estar em campo? Que você falava, hoje o jogo é diferente, vamos ganhar, é bom de ver a torcida festejando, tirando o sarro do adversário. Qual era o clássico Vasco diferente? Flamengo. Vasco Flamengo Vasco, era e, por coincidência sempre fiz gol no Flamengo, tanto jogando pelo Vasco contra o Flamengo, como no Grêmio contra o Flamengo. Então eu e aí, sabia que era maraca lotado, aquela loucura, adrenalina lá em cima, responsabilidade, então tinha que estar muito concentrado, sereno, para quando a bola aparecesse, chegar o raspo para dentro. e você tem um clássico especial, um Flamengo e Vasco, que você fala, esse aqui tá na prateleira de cima, esse foi super especial? Tem um que o Índio fez o gol, fez 1-0, que foi 1-1, e eu empatei. Você lembra o ano? Quem estava do outro lado do Flamengo? Era o Baresi, o zagueiro. Eu acho que foi 94. 93 e 94. Você já estava prestes a deixar o Vasco da Gama e se encaminhar pro Grêmio, não é isso? Era, eu já estava quase efetivado, praticamente efetivado no profissional Uhum. e não descia mais para o júnior, ficava mais no profissional. Então, eu, a responsabilidade aumentou, tinha que treinar mais. Às vezes, quando tinha treino de manhã e só no outro dia à tarde, eu ia para Copacabana correr na areia fofa à noite, para pegar mais força na areia fofa, no salto. Então, eu era diferente porque eu treinava mais que os outros. Então, e acreditava nesse meu potencial, nesse meu dom de cabeceio. Então, Uhum. mesmo a bola não aparecendo tanto como aparecia no Grêmio, no Porto e no Sport, no Galatasaray, no Grêmio, no Vasco, quando aparecia eu tinha que ser eficaz e cruel ali. Eu tinha que meter a bola para dentro mesmo e fazer diferença. E eu não podia perder essas oportunidades porque tinha gente no banco querendo o meu espaço. Então, eu entrava com tudo, dava o meu máximo para que eu pudesse me firmar como titular. Até porque você pegou anos dourados no Vasco, né? O Vasco no início dos anos 90 era algo absurdo. Você acha, Jardel, que hoje falta treinamento específico para cabeceadas, para ter um bom jogo aéreo como você tinha, o cobrador de falta? Você acha que estão trabalhando muito coletivo, esquecendo um pouco de trabalhar mais essas características específicas de cada atleta? Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto. Eu recebi até um convite para treinar uma equipe em Portugal só de atacantes, sabe? Todas as categorias, infantil, juvenil, júnior e o profissional. Mas não foi financeiramente não era bom para mim. Mas tem treinador de goleiro, zagueiro, meio campo. Por que não pode ter de atacante? Então, eu vejo a curto prazo isso acontecer. Você acha que vai pintar? Com certeza, até porque os clubes precisam. E eu
como fui considerado um dos melhores cabeceadores do mundo, né? Estou hoje numa vida saudável e uma coisa que eu sou especialista, que é o dom de cabeceio. Então, espero aí, quem sabe, um dia até trabalhar no Vasco, no Porto, no Sport, no Galatasaray, no Grêmio, nessa função, uma função que eu entendo e sei ensinar com perfeição. Você acha que essa subida dos jovens de imediato, você sai do sub-15, sub-20, muito rápido já assume a titularidade no profissional, isso pode estar prejudicando justamente a falta desses fundamentos básicos? Eu acho que há jogadores e há jogadores, né? Na minha época, na década de 90, o Vasco lançava muitos jovens, como o Grêmio, Palmeiras, Flamengo também. Apostavam mais. Hoje não. Hoje há muitos analistas bons, há muitos analistas ruins. Que o jogador, a gente nunca pode desistir de um jogador. Se você vê um jogador que ele tem qualidade, mas não está rendendo, de repente é porque está numa função errada. Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser repensado, tem que ter uma pessoa para analisar. Hoje você quer treinar depois do treino, não pode, porque o fisiologista não deixa. Vai cansar e tal. Como é que cansa uma pessoa com 15, 16, 17 anos? Porque eu aqui, quando jogava, eu saía às vezes para a noite, voltava, ia para o colégio e treinava e não me cansava. Então, existe digamos, muita onda de que não se pode treinar mais, porque vai se cansar. Eu acho que o treino e o descanso se completam. Boa. Você vê algum atleta com as mesmas características que você hoje? Você olha aquele cara em campo, você fala assim, ele tem algumas coisas que eu tinha enquanto jogava. Se tu me achar um, tu me fala, que eu não estou conseguindo lembrar, não. O mais próximo de mim é o Por isso que eu estou te Lewandowski. perguntando, também não lembro. O mais próximo de mim é o Lewandowski, que está dentro da área, finaliza bem, está sempre no lugar certo, na hora certa. Então, eu falei e reafirmo, o que o Lewandowski faz hoje, eu fiz durante 6, 7 anos seguidos. A minha média de gols era 50 a 60 por época. Não, daqui a pouco eu quero que você me fale sobre esse período que foi justamente na Europa, né? Você foi goleador, não foi só aqui no Brasil, foi jogando fora, Portugal, então você fez história. Quem é o melhor atacante do mundo, ô Jardel? Eu. Você? Boa. Melhor atacante do mundo, Lewandowski. Ah. Joga bem, joga para a equipe e faz gol. Tanto é que foi escolhido o melhor do mundo. Infelizmente o Neymar ainda precisa ganhar um título de uma Champions, ganhou uma Olimpíada. É o nosso talismã ali na seleção, digamos. Mas para mim o Lewandowski é diferenciado. É um jogador que para mim me faz lembrar o Jardel jogando. Boa. E você acha que agora é difícil, mas aconteceu, né? A Champions perdeu o Messi e perdeu o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski que está lá. Você acha que pode pintar mais um título para ele de melhor do mundo? Continuando do jeito que ele está, fazendo gol todo jogo, ganhando a Champions League novamente, é possível. Tanto é que também é possível o Neymar ser. Ele está lesionado, acredito que ele volte agora nas quartas. Lewandowski, que você citou, e a temporada dele é algo absurdo, né? 35 jogos, já tem 39 gols e 8 assistências na sua conta. De fato, ele é um monstro dentro de campo. Você acha que o Neymar ainda pode ser o melhor do mundo? Eu acho que sim. Mas é preciso ganhar títulos importantes, como uma Champions, um Mundial, e desequilibrar como ele desequilibra na seleção. Ele faz grandes jogos, às vezes faz um jogo mais ou menos assim,
E lógico que a imprensa mete o pau quando ele não joga bem. Então, o Neymar é muito visado, mas ele é um grande jogador e tem grande chance de ser o melhor do mundo. Jardel, você citou aí um trechinho da tua carreira. Galatasaray, Porto, Grêmio, Vasco, você rodou o mundo inteiro, né? Você teve essa oportunidade. Tem algum estádio que você acha que faz mais diferença do que o Maracanã? Eu tenho muita saudade do Olímpico. O Olímpico lotado, a época da Libertadores. Mas o Maracanã lotado. Eu já tive a oportunidade de jogar no Maracanã com 160 mil pessoas e fazer gol. Depois, com 130, contra o Fluminense, fazer gol. Aquele grito, do jeito que a torcida canta, eu acho que para ganhar do Maracanã é só ele mesmo. Boa, é diferente, né? E você teve uma oportunidade que hoje, infelizmente, quem viu, viu, quem não viu, vai ficar na lembrança, né? O Maracanã com 160 mil era realmente algo assim absurdo, assustador. Qual era a música da torcida do Vasco que você mais gostava, Jardel, quando a torcida cantava? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Vasco, 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 casaca, casaca, casaca. Turma, é mesmo da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Boa escolha, é a cara do Cruz Maltino, esse grito. Ô, Jardel, no domingo agora nós teremos o Clássico da Amizade, jogo que vai acontecer em São Januário, o Vasco aproveitando muito da base ainda, o Botafogo na temporada é o único time aqui no Rio de Janeiro que não foi vazado. Eu gostaria de saber se temos palpite para esse jogo de domingo. Vasco e Botafogo em Eu, São Januário. eu tenho visto muitos jogos do Botafogo, porque eles estão dando muita oportunidade aos jovens e o time do Botafogo está querendo formar uma carinha de time vingador, Uhum. mas eu vou dar o meu palpite, o Vasco vem em altos e baixos, sobe, desce, cai, fica naquela. E a torcida do Vasco, logicamente, não está satisfeita, nós precisamos de títulos. Então, o meu palpite é 2-1 Vasco. 2-1 Vasco, boa, o torcedor do Vasco vai ficar feliz porque vai pintar a primeira vitória do Cruz Maltino no Campeonato Carioca. Ainda não aconteceu, mas o time tá evoluindo, tá crescendo, tá pintando aí a quarta rodada do Campeonato Carioca. Jardel, um recado para a torcida Cruz Maltina nesse momento que o Vasco não se encontra bem. Tem um campeonato carioca aí para fazer uma boa reestruturação, para se reerguer. É ano de Série B, mais uma vez, infelizmente. Mas você já esteve lá do lado de dentro. O que você hoje diria ao torcedor do Vasco? O torcedor do Vasco, ele nunca vai deixar de torcer o Vasco. Então, é aquele vascaíno doente. Continue torcendo o Vasco, continue com fé, cobre de todos ali do Vasco para que a gente possa formar uma equipe vencedora como aquela de 94, como aquela do Juninho Pernambucano da Libertadores. Eu desejo que o Vasco saia o mais rápido possível dessa situação, se estabilize tanto financeiramente como fazer um planejamento de uma equipe de tamanho, nome, como tem, que é o Vascão. Então, o torcedor do Vasco tem que acreditar sempre e que o Vasco possa fazer um grande jogo no domingo, no sábado, domingo, né? Domingo. No domingo, faça um grande jogo, vença e começa a mostrar a cara de time. Time compacto, time agressivo. Então, eu sei porque joguei lá 3, 4 anos e sei quando o time do Vasco está bem, São Januário é lotado, a torcida vai e incentiva. Eu dou os parabéns a todos os Cruz Maltino pelo carinho que ele tem por mim e por toda a sua equipe.
Legal. Jardel, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Rio Bom de Bola, que a gente possa se falar muito aí ao longo do campeonato e que o Vasco aproveite essa oportunidade. Até a próxima, Jardel. Até a próxima. Acertar o palpite, tu me liga. Beijo para todos os vascaínos. Boa, se acertar o palpite, a gente volta a se falar que o torcedor com certeza vai querer mais palpites ao longo do campeonato. É isso, pessoal. Esse foi o nosso Rio Bom de Bola. Nós acabamos de conversar com o Jardel, o homem que fez os 2 gols na grande final entre Vasco e Fluminense lá atrás, em 1994, proporcionando aí para o torcedor cruzmaltino o primeiro tricampeonato carioca. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta a se falar ao longo do campeonato. Cariocão 2021. Um novo estadual, o charme de sempre.